Hoje a gente vai pensar um pouquinho se a gente está realmente tendo autocuidado com a gente ou se a gente está se enganando, achando que isso é cuidado, mas na verdade isso é boicote, entendeu? E então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente tentar entender o que é o mito do autocuidado e o que é a compensação, que na verdade é um boicote. Então assim, você tem a ideia de que você está muito cansado e que você então não vai malhar. Então que você está trabalhando demais, então você vai poder comprar à vontade, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa virou para mim e falou: não, porque aquele momento que eu estava muito em crise, eu fui naquele site X e aí quando eu vi é só caixa chegando. E aí eu fui trabalhar, na verdade, um pouquinho da compulsão, que estava mascarada em cima de um excesso de trabalho, um excesso de compra, que vem, na verdade, de um buraco de um lugar da falta de autocuidado. E que vem, na verdade, também, o buraco da falta de autocuidado, de uma grande dificuldade de você ter sido bem cuidada lá atrás. Porque, assim, muitas vezes a gente se sente mal por não estar se cuidando, quando na verdade a gente também não sabe quais são as ferramentas que a gente está precisando para se cuidar. Então, tudo surge no início, né? Qual é a sua necessidade, né? O que você está precisando se satisfazer? Qual é a necessidade verdadeira? Não a capa da necessidade, não a parte superficial. Para olhar para aquilo que você está sentindo necessidade nesse momento. Qual é a sua necessidade nesse momento na sua vida, né? Você olha a sua vida, você olha as áreas da sua vida e aí vamos pensar um pouquinho, né? A gente tem a nossa área dos amigos, de 0 a 10, como isso está na sua vida, a família, a conexão com as pessoas da família, a sua família de origem, seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, seus primos, e a sua família nuclear, que é você, seu marido, seus filhos, né? Ou você e seus gatos. Então, vamos parar para olhar como é que você está em relação a essa família, essa dupla de família. Vamos parar para prestar atenção como é que você está em relação à sua carreira, à sua missão profissional, ao seu trabalho. De 0 a 10, como é que você está? Vamos pensar como é que você está em relação ao seu corpo, desde as vitaminas que você precisa tomar, os antioxidantes, a minha saga do suco verde. Quem me conhece sabe que teve uma época que eu era a maga do suco verde. Hoje em dia eu terceirizei, eu tenho uma empresa, né, que me traz um suquinho e aí, enfim, eu já resolvi meu problema do suco verde. Então a gente está falando, né, de todos esses pontos do autocuidado. E aí a gente identificou agora como que tá a minha vida. Espiritualidade. Espiritualidade, não entenda só a sua conexão com Deus, caso você não acredite em Deus. Espiritualidade, a gente também vai conversar sobre quando você está conectado com o coletivo, com o trabalho social, com uma ajuda humanitária, com o olhar com o meio ambiente, com o todo, né? O ambiente, as plantas, o seu lixo, as pessoas que têm menos possibilidades financeiras que você, que têm menos condições intelectuais ou financeiras, com o coletivo, né? Então, a gente está aí falando dessas áreas todas. Você já fez uma avaliação de 0 a 10, enfim, vamos lá, próximo passo. Nesse momento, para pensar de que maneira você se culpa de se cuidar. Você é mãe e pensa: meu Deus, como eu vou fazer para me cuidar, porque tudo tem que ser para o meu filho. Você é pai e pensa: caramba, eu não posso guardar dinheiro para isso, eu não posso fazer isso para mim porque os meus filhos estão precisando. Deixar de ir na casa da minha filha ou do meu filho ou fazer isso, aquilo, outro, porque eles estão precisando de mim, né? Qual é o ponto onde, para você cuidar de você, você coloca
uma outra pessoa na frente. Você não se permite validar essa necessidade que está em você e você se culpa por achar que você vai ser mesquinho. Olha, uma outra coisa. Essa semana eu falei, a pessoa se sentia mesquinha e culpada de cobrar de cliente. Coisas atrasadas, reuniões que ela fez e coisas que ela precisava cobrar mais do cliente. Olha aí a falta de autocuidado. Então, eu peguei e falei, olha só, mas o autocuidado vai começar em qual é o seu contrato com o seu cliente. E o cliente não precisa ser de psicologia, tá? Pode ser um cliente em qualquer business que você faça. Pode ser um contrato, inclusive, com o seu chefe. Nessa etapa desse escopo de trabalho, o que cabe realmente a mim fazer e eu preciso realmente me sacrificar e colocar energia nisso e o que na verdade não tem a ver com o meu escopo de trabalho. E aí eu posso estar entrando num lugar de querer muito ser admirado, de querer muito ser reconhecido e passar por cima do autocuidado. Por quê? Porque você entra numa coisa compensatória, mas é uma compensatória da sua imagem, do seu ego. E assim, feliz ou infelizmente, a gente faz isso. A gente, para se sentir amado, às vezes deixa de ter o amor próprio e de ter autocuidado, porque o amor do outro, às vezes, é o que realmente dá sentido e nos alimenta. Então esse ponto é um ponto importante, porque é um ponto que vai falar de um lugar emocional muito sensível, que é a ameaça de você perder o afeto, a ameaça de você perder o calor. E aí a gente entra numa outra culpa. Então, a gente falou da culpa se você é mãe. E a culpa se você é filho? De você cuidar da sua família, de você ser o arrimo emocional de família, ser aquele filho que fica intermediando os conflitos, ser aquele filho que foi criado para, de alguma forma, cuidar da família. Esse momento onde você está sendo criado para ser a pessoa que cuida da família é muito sutil, porque muitas vezes você não percebe que é você a pessoa que fica manejando a família inteira quando um problema acontece. É muito sutil isso na história. Então, e é muito importante também, por exemplo, tem mulheres que às vezes pensam em ter filhos e falam às vezes do tipo, quem é que vai cuidar de mim se eu não tiver filhos? O filho já entrou aí no seu buraco emocional, na sua carência. Então, o autocuidado, ele também vai estar falando de você poder olhar para a carência que tem dentro de você e que você, às vezes, pode cobrar de alguém quando, na verdade, está faltando você dar a você mesmo. Punk isso, né? Então, a gente está falando de cuidar da família. Então, a gente está falando quem é mãe dos filhos, da culpa de ir trabalhar e deixar os filhos, do pai que tem culpa de deixar de juntar dinheiro, ou de viajar, ou de passear, porque os filhos estão precisando, até hoje, de cuidado. A gente tem esse outro ponto que é você cuidar da sua família de origem. Então, quando você olha, você tá tomando conta de tudo e todo mundo, e você tá para os outros, maravilhoso, maravilhosa, um estandarte enorme. Porém, aqui o homem todo machucado de carregar essa tralha toda, esse pessoal todo. Você já sentiu muita dor aqui no pescoço? Já? Quem aqui, me diz, quem aqui tem esse trapézio, né? Totalmente relaxado, porque não carrega ninguém nas costas. Quem? Não vai aparecer ninguém aqui, ó. Pode apostar. E aí, gente, tem um outro agora, que é os ciúmes do namorado. Quem aqui já se viu usando uma roupinha mais ou menos, uma saia mais comprida, uma blusa menos estampada, ou o cara, né, vamos supor, de repente não botou tanto perfume pra cuidar da relação? Eu já fiz isso. Uma vez eu tive um relacionamento que ele falou que achava que a minha saia mais comprida era linda. Eu falei, olha, tudo bem, mas eu queria usar uma outra, que era mais curta, enfim, a gente estava Rio de Janeiro, calorão. Eu morava numa rua aqui que tem um bar
que era super famoso e que ele gostava muito de ir para comer um bolinho de aipim com camarão, maravilhoso. Então, aí eu botei a saia comprida, coloquei a saia mais comprida, fui igual uma Maria Mijona pro barzinho, fui. O que aconteceu? O ser humaninho foi lá e olhou pra outra da saia curta e ainda comentou comigo. Falei, é? Então quer dizer que você quer que eu use essa saia porque essa saia é maravilhosa, né? De Maria Mijona. Era uma saia tipo saia jeans, mas no joelho, com os bolsos do lado, enfim. Eu falei, mas você fica lá olhando a saia da outra e comentando. Nenhum problema ele olhar pra saia da outra, desde que eu estivesse com as minhas armas. Entende? Por quê? Porque como eu não estava apoiada em mim, eu me apoiei no que ele ia achar que era mais bonito, eu estava insegura naquele momento. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, você aguarde e confie. Da próxima vez eu vou botar um decote daqueles e ai de você se você abrir a boca para falar alguma coisa. E dito e feito. E aí foi isso mesmo que eu fiz. E ainda falei assim, ainda escolhi uma mesa que tinha um monte de gente bonita e interessante do lado, porque era do meu astral, meu escorpião deve ser muito bem aspectado nesse sentido. Então, assim, brincadeiras à parte, é claro que uma relação não é para ficar sendo esse tomar lá da cá, tá, gente? Não faça o que eu falo, tá bom? Mas na hora foi a reação que eu consegui ter quando eu vi que eu descuidei de mim, que eu descuidei de como eu ia me sentir mais inteira e mais bonita, né? O meu terapeuta, com essa relação, por exemplo, ele virava para mim e falava, Cláudia, você é um aquário grande, você é um peixe grande dentro de um aquário pequeno. E aquilo ecoou dentro de mim, era o Silvio Lopes, que foi um gestalt terapeuta, foi um dos primeiros gestalt terapeutas do Brasil, né? E ele já é falecido. E quando ele falou essa frase pra mim, você é um peixe grande dentro de um aquário pequeno, eu falei, caramba, isso me tocou. E só que quem era meu aquário pequeno? Era meu ex? Claro que não. Meu aquário pequeno era eu que fui lá e coloquei a roupa que seria mais adequada e que estaria mais condizente com o olhar do outro, o olhar dele. Então, eu engato agora numa outra questão, que é o que na verdade te traz alegria e prazer. A gente já fez a avaliação de todas as áreas da nossa vida e agora eu quero ver com você o que traz realmente alegria e prazer na sua vida. Tenta se lembrar de um momento na sua vida onde você estava vivenciando as coisas que estavam funcionando, as coisas que estavam fazendo sentido, né? De que jeito na sua vida você lembra que você estava mais perto de estar cuidando bem de você? Tenta olhar agora o que é que estava funcionando naquela época. E aí isso eu acho uma coisa importante. Por quê? Porque agora eu tô pensando aqui, né? Na época que as coisas estavam mais funcionando, por exemplo, eu malhava no meio da manhã. Então eu fazia meu yoga no meio da manhã, conseguia fazer musculação no meio da manhã. Era um dia que era um momento que a minha rotina, eu estava fazendo uma dieta que funcionava para mim, porque era uma dieta que tirava aquelas minhas tonturas, que eu sentia que eu tinha mais energia e que realmente eu senti que aquilo deveria... Assim, o ponto é esse do autocuidado. É você parar para prestar atenção o que realmente faz sentido para você e não pegar uma fórmula pronta e tentar entubar essa fórmula em você. E isso é muito importante, por exemplo, para quem tem dificuldade para emagrecer. Né? Assim, eu não sei se aqui nessa live tem muita gente que o tema autocuidado vai esbarrar nessa questão do corpo, do peso, da alimentação, da rotina de exercício, né? Assim, talvez para muitas pessoas isso seja um ponto de dificuldade, né? Então, assim,
A dica principal, a dica número 1 é: você precisa entender o que funciona para você e não o que é, digamos assim, o ideal. Então, assim, se o que funciona para você hoje é você colocar na sua rotina uma vez na semana a academia, seja bem humilde e verdadeiro com você mesmo e faça esse compromisso de uma vez na semana. Porque o que acontece muito é: eu quero sair do 0 para o desafio de 100 dias fazendo exercício todos os dias. São 30 dias, vão ser Holy 30, tem um negócio que chama isso, né? Holy 30, são 30 dias você comendo super natural. São 100 dias de você não deixar um dia um furo sem você fazer exercício. E o que vai acontecer? Você tá na dinâmica da compulsão igual. Muita restrição. Aí quando você fura, uma frustração enorme, porque você fez um compromisso gigante com você mesmo, não é mesmo? Porque imagina, como é que você vai fazer isso com você mesmo? Vai ficar de boas. Lembra da culpa? Você vai ficar de boas por ter feito um furo tão grande assim com você mesmo. Então, aí você entrou pelo cano, você ficou insustentável. Então, vamos fazer um combinado hoje aqui? Vamos fazer um combinado? Autocuidado tem a ver com constância, sustentabilidade. Coisas pequenas, mas que você consegue manter e sustentar dentro da sua vida. Você não é um tirano, você não é uma tirana com você mesma. Você vai se dar ao direito de ser imperfeito. Lembra daquele livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito? Isso não é só uma questão nos relacionamentos de você mostrar para o outro a sua vulnerabilidade. Isso é também você poder admitir a sua vulnerabilidade para você. E aí entender o que você precisa se dar, qual é o nível desse em que nível você precisa se dar autocuidado. Então, a gente entra aí dentro de um ponto importante, que é o equilíbrio entre você ter o equilíbrio entre você ter prazer e alegria e entre você também desenvolver a disciplina, a constância. Esse é o ponto. O ponto é, vamos parar de se enganar e vamos olhar. Nessa área da minha vida, eu preciso desenvolver disciplina. Então, eu não vou comprar a brusinha que tá lá em promoção no site. Principalmente entrar para comprar uma e comprar 6, que eu escuto isso. Eu escuto. Tava na promoção. Mas eram 6 blusas, né? Então, assim, esse é um ponto importante, que é: em que área você está precisando de disciplina? O que é disciplina para você? O que é constância? Né? E ser disciplinado e ser constante não significa que você é perfeito. Também tem isso, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse negócio de perfeição, infelizmente, não existe, tá? Eu sou viciada nessa palhaçada. Mas eu também falo para mim, meu filho, minha filha, relaxa, entrega um pouco, né? O meu autocuidado hoje em dia está sendo dentro da meditação. Mas não é a meditação de parar para meditar, porque eu tenho a rotina de parar para meditar. É conseguir trazer a meditação para o resto do meu dia, que é entrega, confia. Não está no seu controle. Isso não é você que tem que fazer. Delega. Esse está sendo o meu desafio. Hoje, na sua vida de adulto, qual é o ponto? Né? Então, por exemplo, acabei de ver aqui uma pessoa falando que quer vencer um amor que só faz mal. Então, a gente entrou num lugar profundo do autocuidado. Quando a gente fala que a gente tá vivendo um amor que faz mal pra gente, e a gente lembra no ponto inicial da live, aonde eu coloquei que o amor do outro, o olhar do outro, o reconhecimento do outro, a admiração que o outro tem para você te alimenta tanto que você esquece que você precisa dar limite e botar uma fronteira e botar uma barreira dentro disso, porque você está carregando um peso ou se anulando demais.
a gente começa a conversa por aí, né? Então, vencer um amor que está fazendo mal pra gente, o lugar do autocuidado começa de você perceber qual é o limite que você já ultrapassou na sua história. E qual é o ponto onde você tá precisando tanto assim desse olhar do outro. Porque olha só, a dor do amor, a dor de amor, a dor de um término, ela às vezes é pior do que um luto. Porque você precisa deixar a pessoa ir embora, muitas vezes gostando. E às vezes é por amor a você que você deixa essa pessoa ir embora. É por amor aos seus propósitos, é por amor, às vezes, aos seus projetos, é por amor, é por sobrevivência. Porque aquela relação, para ela ser uma relação vencedora, você vai ter que se anular. Então, esse é um ponto importante, sabe? De você poder perceber esse lugar do autocuidado, onde a gente vai estar falando da sua carência, né? Dessa necessidade que você está tendo, né? De tanto afeto que você fica, né? Mulheres que amam demais, que você fica ali naquela dependência, né? Naquele movimento realmente desesperado de afeto. Passo número 0 do autocuidado: estabelecer uma fronteira em relação às pessoas que são tóxicas, ou as pessoas que são excessivas, ou as pessoas que você ama e que você quer muito cuidar, mas que você não pode cuidar tanto assim. Esse é passo número 1. Então, se são pessoas que te julgam, te criticam, fazem aqueles comentários ácidos, é você dar um jab direto na cara dessa pessoa. Deixar bem claro que com você ela não vai falar desse jeito. E se ela falar desse jeito com você, você vai fazer um combinado comigo, vai virar e falar assim: o quê? Você acha que essa blusa animal print é cafona? Essa blusa ela é incrível, maravilhosa, é a última moda, você que não sabe muito bem o que está acontecendo por aí. E treinando, se ficar difícil, você me manda um privado, um DM, que a gente faz outra live em cima desse tema, entendeu? Não tem problema, eu faço parte da sua equipe de autocuidado. Conte comigo, e isso não é da boca para fora. Eu não tenho 1 milhão de seguidores, então eu sei muito bem quem me acompanha, quem não me acompanha, quem me manda mensagem, quem comenta nas minhas fotos, e eu estou para você. De verdade, não é mais ou menos. Eu não tô aqui 10 horas da noite fazendo isso só porque eu quero um dia fazer um outro trabalho e divulgar esse trabalho, etc. Eu tô aqui porque tem propósito para mim, porque faz parte do meu autocuidado escolher o que eu gosto de fazer e investir, colocar energia dentro disso. A gente então vai trabalhar também da sua fronteira para dentro, que é você trabalhar dentro de você o que é disciplina e o que é a necessidade de você se dar prazer. E o que vai dizer se você vai comer o doce à noite em vez de fazer a dieta, vai ser o equilíbrio. Você poder ter uma vida equilibrada, né? E é claro que às vezes o que você vai conseguir fazer é ir devagar. E honestamente, o devagar realmente é o que é mais sustentável a longo prazo. Então, coisas realmente importantes, elas são mais lentas, mais profundas. Então, assim, se você precisa realmente entender o que está acontecendo com você, se aquilo faz sentido ou não para você, toma um tempo. Não se exige corresponder rapidamente, entende? Uma resposta, uma agressão, se for uma agressão que você precisa realmente responder na hora, faça. Mas às vezes tem conversas que são conversas difíceis e que você precisa escutar a sua intuição, escutar o seu incômodo e levar mais tempo para você poder resolver isso.
levar mais tempo digerindo o que está acontecendo dentro de você. Por quê? Porque dentro do autocuidado, você entender quais são as suas sensações, os seus sentimentos, qual é a emoção que está por trás disso que aconteceu, desse incômodo ou dessa necessidade, saiba que é um trabalho lento. Lidar com emoção e com sensação é lento. Se você é meu aluno, se você é meu colega, então isso é muito, 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 muito importante no processo terapêutico. A gente às vezes faz sessões que são super energéticas, né? Tá, pá, 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 pá. Só que na hora de você lidar com emoção, com sensação, é lento, é devagar, é respirar, é parar, é sentir. Cláudia, nossa, mas você me faz umas perguntas que, pelo amor de Deus, mas calma, a gente tem 1 hora para pensar sobre esse assunto. É lento, é devagar. Então, a base do autocuidado é você entender qual é a sua necessidade, o que você está sentindo quando você faz aquilo que está te incomodando, né? Então, isso é muito bonito quando a gente começa a estar realmente alinhado com o que a gente pensa, com o que a gente entende que é importante para a gente, com o que a gente sente, qual é o incômodo ou qual é a emoção positiva que motiva a gente a ir verdadeiramente, e aí colocar em ação, colocar em movimento. Você parar de falar com as pessoas do nada. Por um lado você está se cuidando, mas por outro você está adiando um problema. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas, elas realmente podem se reposicionar. E outras, na verdade, realmente você vai ter que cortar. Mas faz parte do autocuidado você ser assertivo, você deixar claro que isso você não gostou. Olha, pode ser um autocuidado, não falar nada, simplesmente sair e ir embora? Tchau, tô indo embora? Pode, não tem regra, tá? Assim, eu não tô aqui pra dizer que o certo é você sempre falar o que tá te incomodando para as pessoas, porque podem ter pessoas que não têm escuta, que você bate na porta e realmente não tem nada para te escutar ali. Mas para pensar se o fato de você ter ido embora, fechado a porta na cara dessa pessoa, sem avisar por que você está indo embora, se isso tem a ver com alguma coisa importante da sua história, e lapida isso um pouquinho, né? Não sei, lapida. Porque às vezes a gente leva as relações para um lugar muito duro. E nesse lugar muito duro fica difícil de reconstruir. Então, olha só, gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz com todo mundo que ficou aqui na live, que participou, que compartilhou no Instagram o anúncio da live, né? Então, assim, eu tô realmente cada dia mais feliz e animada de estar colocando conteúdo para vocês. Eu realmente gosto quando vocês me mandam mensagem, respondem minhas perguntas com histórias, porque isso me inspira, né? Porque às vezes eu tô querendo falar alguma coisa, mas às vezes eu não tô conseguindo entender o que você quer direito, como que eu posso te ajudar, né? Muito obrigada mesmo, gratidão a todas as pessoas.